Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retire-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu nos oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Mais uma vez estamos juntos com a graça de Deus. Bendito seja Deus que nos reúne diante da sua palavra. Bendito seja Deus que Ele vem falar no nosso coração nesse dia de hoje, para que a gente possa refletir as suas palavras. Meus irmãos, o evangelho lindíssimo no dia de hoje, Evangelho de São Mateus, capítulo 15, de 29 a 37. E lá fala assim: Jesus saiu daquela região e voltou para perto do mar da Galileia, subiu a uma colina e sentou-se ali. Então numerosa multidão aproximou-se dele, trazendo consigo mudos, cegos, coxos, aleijados e muitos outros enfermos, e puseram aos pés dele e os curou. Irmão, eu quero ler de novo esse trechinho. Trazendo consigo cegos, mudos, cegos, coxos, aleijados e muitos outros enfermos, e puseram aos seus pés, e ele os curou. De sorte que o povo estava admirado ante o espetáculo dos mudos que falavam, daqueles aleijados curados, de coxos que andavam, dos cegos que viam, e glorificavam ao Deus de Israel. Jesus, porém, reuniu os seus discípulos e disse-lhe: Tenho piedade dessa multidão. Eis que há 3 dias que está perto de mim e não tem nada para comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não se desfaleça no caminho. Disseram os discípulos: De que maneira procuraremos neste lugar deserto pão bastante para saciar tal multidão? Pergunta-lhes Jesus: Quantos pães tendes? 7 pães e alguns peixes. Responderam eles. Mandou então que a multidão assentar-se no chão. Tomou os 7 pães e os peixes e os abençoou. Depois os partiu e o deu aos seus discípulos, que o distribuísse à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que restaram encheram 7 cestos. Palavras de salvação para nós. Amém. Meus irmãos, que linda essa palavra de hoje. Que maravilha que é quando Jesus saiu daquela região e voltou para perto do mar da Galileia e subiu a uma montanha. Olha que interessante essa palavra. Uma numerosa multidão veio e aproximou-se de Jesus. Sabia que ele era aquele que curava, que libertava, que sarava de todo tipo de enfermidade. Jesus estava naquela colina e trouxeram cego, coxo, mancos, aleijados, todo tipo de espécie de enfermidade, e se colocaram aos pés de Jesus. Meus irmãos, eu fiz questão de parar de ler de novo esse versículo 30, versículo 30, que colocaram-se aos pés de Jesus. Irmãos, a nossa oração de verdade, a nossa oração sentada, a nossa oração em pé é de uma grande valia, mas quando é uma oração de joelho aos pés de Jesus, ali de verdade acontecem milagres. Quando a gente larga o nosso ser, quando a gente nos abandona o nosso querer, quando nós vemos que nós somos miseráveis, quando nós vemos as nossas misérias, jogamos aos pés de Jesus, Ele vê a nossa humildade mais uma vez. Nós diminuímos e Jesus cresce diante de nós e vê as nossas fraquezas, Ele vê as nossas limitações, Ele vê o nosso coração se realmente nós queremos ser tocado ou não. Ali Jesus vê quando nós precisamos daquilo que estamos pedindo de joelho, se humilhando, se implorando para Ele que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Irmão, a palavra fala que puseram aos pés de Jesus todos, e eles ficaram admirados de ver o espetáculo que estava acontecendo. Os cegos começaram a ver, os aleijados começaram a andar, os mudos começaram a falar. Irmãos, a palavra fala que ficaram admirados, que viam e glorificavam a Deus de Israel, de quanta graça. Jesus tinha compaixão daquele povo, Jesus olhava para aquele povo, o coração de Jesus Cristo, mas até hoje Ele olha por nós, Ele
se compadece das nossas fraquezas, das nossas enfermidades. Mas nós não queremos chegar aos pés de Jesus para ser tocado. Nós não queremos chegar aos pés de Jesus para ser curado, para ser transformado. Nós não queremos mudar, meus irmãos. Então nunca vai acontecer nada na nossa vida de extraordinário. Nós nunca vamos poder ver o espetáculo de Jesus se nós não nos humilharmos, se nós não nos colocarmos aos pés de Jesus. Irmão, Jesus se preocupa conosco por corpo inteiro. Jesus se preocupa porque aqui no capítulo 32 ele fala que vê aquele povo reunido e se compadece, que fala que faz 3 dias que esse povo está perto de mim, esse povo está com fome, se eu despedir esse povo dessa maneira vão morrer pelo caminho, vão padecer. E olha que interessante, meus irmãos, Jesus quer saciar a nossa fome espiritual, Jesus quer curar as nossas enfermidades e Jesus quer saciar a nossa fome mesmo de alimento. E ele fala, o que vocês têm para dar para eles? Temos aqui alguns pães, alguns peixinhos. Traz para mim. Irmão, o que é o seu pouco que você tem hoje? Oferece para Jesus. Jesus, eu não sei nem rezar, eu não sei fazer nada. Eu simplesmente, quando eu começo a falar minhas pouquíssimas palavras, irmão, é isso que Jesus quer, as suas poucas palavras nesse dia de hoje. Mesmo se você não tiver nenhuma palavra, se coloque aos pés de Jesus, que Ele sabe antes mesmo de você abrir a boca. Ele te conhece você quando você estava informe ainda no ventre da sua mãe. Ele sabe que você precisa se levantar nesse dia de hoje. Ofereça o seu nada que você tem. Nós temos que oferecer, meus irmãos, o nosso nada que nós temos. Porque Ele sabe tudo o que nós precisamos. Simplesmente se coloque aos pés de Jesus e seja saciado nesse dia de hoje. Você que se encontra com algum tipo de enfermidade, você que se encontra hoje que vai fazer um exame médico e está preocupado, você que está procurando o seu emprego, a sua despensa está vazia, oferece hoje aos pés de Jesus e você vai ver grandes milagres acontecer. Que a graça, que a misericórdia de Jesus Cristo nesse dia, a Trindade Santa está toda sobre você. Temos que oferecer o nosso nada, que Jesus vai ver que você vai ver o quanto que Jesus é grande na sua vida. Que Deus te abençoe, você, sua família, e espalhe essa mensagem para as outras pessoas. Fique em paz e até a próxima.